Os comentaristas do canal UOL não pouparam elogios a Felipe Luiz e seus comandados, ressaltando que foi feito o dever de casa ganhando do Botafogo da Paraíba em noite de casa cheia no Castelão. Confira link como crédito na descrição. Mas a gente começa falando do Flamengo. O Flamengo, né, como a gente está contando aqui, venceu o Botafogo, esse jogo que foi lá em São Luís, porque o Botafogo vendeu o mando de campo, num jogo em que o Flamengo teve muito domínio, foi muito superior, mas teve dificuldades ali para concretizar as suas chances. Renato, como é que você viu essa partida? É um time muito mexido aí pelo Felipe Luiz, né, um time muito rodado, especialmente ali no setor ofensivo. A vitória foi importante, 1-0, está de bom tamanho, ou precisava ter apresentado mais, porque mesmo com um time mesclado, esse Flamengo é muito poderoso, muito superior e deveria ter vencido com uma vantagem maior. Olha, Luísa, eu acho que o Flamengo fez o dever de casa. Tudo bem, foi sofrido, o gol foi só no finalzinho, só quando entrou o menino, tá? Mas o Flamengo com um time misto, era um time misto, não dá para dizer que era sequer um misto quente, era um misto. Um misto daqueles bares de esquina, meio fajuto, era o misto que o Flamengo mandou a campo. Mas dominou o jogo completamente. O Botafogo só fez se defender. O Botafogo jogou com uma linha de 5 em frente à zaga e uma linha de 4 em frente a essa linha de 5. Então, de fato, dificultou muito. Mas o maior problema do Flamengo não foi esse. Porque apesar de toda essa retranca, vamos assim dizer, do Botafogo, o Flamengo criou chances. Mas o Flamengo, sem o Pedro e o Arrascaeta, é impressionante como quando ele joga sem os seus dois principais artilheiros, o Arrascaeta é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e o Pedro é o vice-artilheiro. Quando joga assim esses dois, ele tem uma enorme dificuldade de botar a bola no fundo da rede. O Michael perdeu um gol daqueles, nota 9,5 na escala David de inacreditável. O Bruno Henrique fez a única defesa, a única jogada decente dele foi na linha de fundo pela direita, cruzou, o Michael, sem goleiro, dominou a bola, tocou para fora. Então, por causa disso, uma parte grande da torcida estava muito furiosa no final do jogo. Né? Eu, pela minha live, eu vi como tinha gente cornetando. Não pode, esses caras não podem nem vestir a camisa do Flamengo. Não é assim também, né, gente? Calma. Um adversário que não levava gol a 5 jogos, se eu não me engano, que jogou especialmente bem retrancado, e o Flamengo criou, mas não conseguiu resolver. O 0-0, vou ser franco, ia causar uma frustração enorme, mas não era nem sequer um mau resultado. Porque empatar com o Botafogo em São Luís, né, com o mando de campo do Botafogo, você tendo o jogo de volta no Maracanã, continuava a ser uma classificação tranquila. Claro, ficou melhor agora, porque o Joshua, num rebote de uma cabeçada do Juninho, outro jogador que é alvo de uma fúria solene da torcida do Flamengo, uma fúria quase bíblica, né? Que de fato ele é meio caneludo, vou reconhecer isso, mas ele é um cara que luta, que se esforça, tá? Foi uma cabeçada dele, um cruzamento do Ayrton Lucas, que fez o goleiro Michael dar rebote, e aí o Joshua empurrou para o fundo da rede. Eu, se fosse torcedor, apenas torcedor, se estivesse na arquibancada, eu estaria vibrando. Estaria, puxa vida, dominamos, jogamos melhor e conseguimos fazer o gol. Mas a torcida de 2019 para cá, a garotada, que parece que só começou a ver futebol em 2019, está muito mal acostumada. Então, se não ganha de 4 do Corinthians, se não ganha de 6 do Juventude, é tudo problema. Gente, pelo amor de Deus, calma. O Flamengo foi lá com um time misto frio, ganhou, conseguiu o que precisava e vai agora jogar com o Cruzeiro do Gabriel, que está tão alegre. Gabriel, será que você vai estar tão alegre assim depois do jogo com o Flamengo, no próximo final de semana? Eu tô achando que não, viu? Olha que o Leonardo Jardim tá arrumando um lugar para ele no time, como um meia ali, hein, Renato? Talvez Mas isso é Gabriel ótimo, volte isso é aí. ótimo, isso é ótimo. Bota o Gabriel para jogar, Você quer bota. enfrentá-lo? Quero. Vamos ver como será esse confronto. Já a gente vai falar de Gabigol também, desse jogo do Cruzeiro. Ô Massini, tô lembrando aqui do início aqui do programa em que o Renato falou da torcida mal acostumada. Você entende de uma torcida mal acostumada também, de uma torcida exigente, na verdade, né? Que está acostumada a ganhar títulos, muitos títulos nesse passado recente e que por isso quer continuar ganhando e é exigente com o time. Será que a torcida do Flamengo nessa mesma toada está exigente demais ou realmente
realmente precisa apresentar mais, a eficácia do time não está sendo à altura do que se espera, né? Se a gente for olhar no Campeonato Brasileiro, mesmo com essas cornetas todas, o time tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Será que essa régua está alta demais, o sarrafo está muito alto, ou de fato os times têm que apresentar mais especificamente esse Flamengo? Olha, Luiz, eu acho que com o fenômeno das redes, né? E o Renato tem o canal dele, eu tenho o meu, a gente tem ali os nossos diálogos, né? Isso fica muito mais amplo do que normalmente é, né? Então, essa reclamação, essa gritaria, ela é de realmente pessoas que têm um entendimento do que é um jogo de futebol, né? É simplesmente ganhar ou perder, ganhar bem ou não ganhar, ou execrar jogadores. As redes sociais proporcionam isso, né? Então, às vezes, o sujeito tem lá 5 seguidores, cria uma hashtag e essa hashtag começa a repercutir, viu? Ele vai crescendo em cima disso. E, cara, a análise do jogo do Flamengo hoje, acho que você tem razão e as duas coisas são verdades. Podia fazer um pouco mais, sim, verdade. Mesmo com o misto, poderia fazer um pouco mais, mas me preocuparia mais se o Flamengo não tivesse criado, se o Flamengo não tivesse desperdiçado chances, se o Flamengo tivesse tomado sufoco de um time da Série C que está se estruturando, é uma SAF e tal, tem lá um treinador que já teve carreira aqui na região, né, na região sudeste, enfim, foi um zagueiro dos melhores. Tem o Alexandre Galo, que está cuidando lá do time. Agora, o Botafogo da Paraíba optou em vender o mando de campo. Tem a questão do gramado que tem peso, né? E essa perseguição ao Juninho me incomoda muito. Um elenco ele é feito de jogadores com várias características. O Juninho tem uma característica dele, né? As características dele podem ser úteis ao Flamengo em algum momento, né? Agora, comparar ele com o Pedro é comparar eu com a Alicia, cara. Não dá. Você sai perdendo de cara. Entende? Não dá para. Essa comparação não cabe. Mas é um jogador que pode ser útil. Ponto. É só isso. Foi Porque nem útil hoje, todos vão ser Paulo. Pedro, nem todos vão ser Arrascaeta. É isso, cara. Nem A todo dele foi mundo é decisivo no Renato jogo. Maurício Prado. Nem todo mundo é Não, Renato não é Maurício isso. Prado. Tem que ter os Messini na vida para balancear. Entendeu? Tô falando Não, informação de elenco. É assim que faz, cara. claro. Não dá para fazer tudo 100% o tempo todo. No Flamengo, no Palmeiras, no Flamengo do Zico. Pô, o Flamengo perdeu deste Botafogo da Paraíba na década de 80, não sei se o Renato lembra disso, em Sim, pleno Maracanã, e foi campeão Maracanã. brasileiro. Né? E por isso Exatamente. pedir a cabeça do Zico ou do Júnior ou do. Entendeu, gente? Então, calma. As pessoas são muito. O poder que as redes dão às pessoas comuns, infelizmente, a internet chegou primeiro que a alfabetização. Então as pessoas vêm de forma muito bélica, muito a forma de se comunicar é muito bélica, Luísa. É lixo, são palavras muito duras que eles usam. Eu abstraio, faço disso uma contenção para poder tocar, porque senão você fica perdido. Não, eu tô contigo, Massini. E nem foi o caso hoje, já que o Flamengo venceu, né? Mas parece que quando perde, toda derrota é inaceitável, não pode perder. Se perde um É, gol, tudo é inaceitável. é Se dramático. cobra uma perfeição que é irreal, né? Não, não é o videogame, né? Acho que é muito uma Claro. geração que está acostumada ali com o videogame também e não entende que o futebol ele é feito de pessoas humanas. Sim, eles ganham muito dinheiro, sempre é colocado isso, a questão salarial e tal, mas o cara ganha tanto para fazer isso. Então, eu compreendo a cobrança em torno disso, mas são seres humanos que estão ali, né? Agora, Alicia, quero te ouvir também, mas falar de quem resolveu hoje, né? Desse garoto, Joshua, de 17 anos, que ele tinha sido relacionado para outras 3 partidas, mas hoje que ele fez a estreia dele pelo profissional, imagino o que está passando na cabeça desse garoto agora, né? Ele estreia no time principal, 6 minutos depois faz o gol da vitória, ainda mais num time tão badalado e estrelado como esse Flamengo, perdão, e esse garoto surge da base e consegue ser decisivo, é um dia, uma noite muito especial e mostra, mais uma vez, que a base do Flamengo também resolve. O Flamengo tem esses jogadores, essas estrelas, mas a base também dá resultado.
e uma base que o Felipe Luiz conhece muito bem, né? Então também é uma das vantagens de ter o Felipe Luiz como né, treinador do time principal, tendo treinado a base, por saber exatamente quem são os meninos, que horas colocar, quando relacionar, quando botar para jogar. Isso estava muito estampado na cara dele, né? Assim, o sorriso que o Felipe Luiz abriu quando o Joshua faz o gol e vai cumprimentá-lo, é aquele de orgulho mesmo, né? De quem ajudou a construir a carreira e sabe a importância e sabe a força que ele vai ter no elenco. E um elenco que, assim, a gente já falou isso aqui outras vezes do elenco do Flamengo, mas eu acho importante ressaltar. O time titular do Flamengo, o Arrascaeta, o Pedro, o Gerson, são jogadores tão acima da média que você não vai ter no banco jogadores nem perto dessa categoria, nem perto. Né? Assim, é um descolamento tão grande da média do futebol brasileiro que é claro que o time vai cair muito quando eles não estão em campo. Né? É claro, precisa ser mais eficiente do ponto de vista ofensivo, porque cria muitas chances e não consegue marcar, e isso às vezes custa caro, né? Na Libertadores está custando caro, né? E no Campeonato Brasileiro vai muito bem, mas é preciso entender que quando esses jogadores não estão em campo, vai cair muito, porque eles estão muito acima da média. E aí eu acho que isso tem uma correlação com o ponto que a gente fazia aqui do precisa vencer sempre, que parece que quando o time vai lá e ganha de 6, ou ganha de 4 do Corinthians, né? Ou isso acontece com outros times também. O Palmeiras, que ganhou do Bolívar fora de casa e depois perde do Bahia dentro de casa, você não acumula crédito, né? Você só vai subindo o sarrafo e a partir dali, qualquer coisa menos do que aquilo é uma tragédia. Né? Não quer dizer, não, o time está bem, olha lá o que a gente fez ontem. Né? Quer dizer que a gente precisa continuar fazendo no mínimo aquilo ou mais. E é uma cobrança impossível, né? Não vai acontecer. E além disso tudo, tem o fator Copa do Brasil, que nessa terceira fase está muito claro. Basta a gente ver que só o Botafogo e agora há pouco o Cruzeiro ganharam por mais de um gol de diferença, que você está jogando com times que vão entrar quase que invariavelmente muito fechados para fazer o jogo da sua vida. Então, assim, é muito difícil fazer gol nos adversários nessa fase da Copa do Brasil, por mais que eles sejam inferiores técnica e financeiramente, são times que vêm para jogar tudo, né? E aí oferecem uma dificuldade enorme, tanto que foi isso. Inter sofreu, Fluminense sofreu, Palmeiras, é claro, pegou um time de Série A, mas, né, penou para conseguir vencer, não está sendo fácil para absolutamente ninguém. Acho que um dos grandes vai cair nessa fase, não sei se vai ser o Santos, se vai ser o Vasco, mas alguém vai cair. Porque são adversários duros que vêm com tudo, né? E o que o Flamengo enfrentou hoje foi isso, e conseguiu uma vitória meio fora de casa, né? Porque tinha muito mais torcida do Flamengo do que qualquer outra coisa, mas consegue uma vitória importante, acho que deve, né, selar sua classificação no Maracanã sem muito susto. Se a gente for pensar, todos os grandes, com exceção do Botafogo, que goleou por 4-0, todos tiveram dificuldades, né? Ou empataram, ou tiveram uma vitória por um gol de diferença, tudo muito apertado nessa terceira fase da Copa do Brasil. Então ninguém está tendo vida fácil, com exceção do Ô, Botafogo. Oi, Renato. Luísa, uma coisinha. A Alicia falou, né, do sorriso do Felipe Luiz ao receber o abraço do Joshua. Eu vou contar um pouco mais do que ele falou na entrevista coletiva. Ele disse o seguinte: olha, o Joshua era o meu camisa 10 no Sub-17, quando ele treinou o Sub-17, foi onde ele ganhou o primeiro título. Né? E ele disse o seguinte: eu fazia um esquema todo para rodar em torno dele. Ele não é um atacante, ele é um meia atacante que faz muitos gols, mas ele é um maestro dentro de campo. Ele é um jogador, ele é uma joia. Eu estou entendendo essa entrada dele, ainda mais tão bem sucedida com esse gol, como uma nova contratação para o Flamengo. É como se o Flamengo tivesse ido ao mercado e contratado um garoto extremamente talentoso e promissor. E ele chegou a se emocionar falando do Joshua. Então, acho que nós veremos realmente, muitas vezes mais agora, esse menino entre os profissionais, porque ele realmente tem tudo que parece que o Flamengo está precisando.